boa tarde. Uma pesquisa realizada pela Fiocruz aponta que as mães negras e com baixa escolaridade são as maiores vítimas em casos de violência obstétrica. O estudo conta com informações de 24 mil mulheres entre os anos de 2020 a 2023 em 465 maternidades do Brasil. Embora esse perfil seja o mais atingido pela violência obstétrica, ela se faz presente de maneira geral, assolando mulheres que dependem da rede pública e privada de saúde. Para saber como identificar esse tipo de situação, como denunciar, é que o Papo com Ela conversa hoje com a enfermeira obstétrica Laura Padilha. Laura, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais aqui no Papo sobre violência obstétrica. Eu queria que a gente começasse essa conversa explicando o que se configura violência nesse momento, seja do pré-natal, seja também do nascimento dessa criança. Isso. Então, Michele, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante para as mulheres, para as gestantes, famílias. A violência obstétrica ela configura como qualquer violação de direitos, né, ou da liberdade e também dos desejos da mulher durante a gestação, parto e pós-parto. Geralmente nós achamos que violência necessariamente é aquele ato, né, corporal ali de gritar com uma pessoa, ou de pegar no braço dela, ou de fazer alguma violência física de fato, né? Mas não é somente isso. No que se fala, né, sobre violência obstétrica, também é relacionado a como a gestante é cuidada ou não cuidada, né? Não cuidada nesse processo de gestação e parto. Então, descaso, negligência, o uso, né, de procedimentos e técnicas que não são apropriadas para aquele momento. Por exemplo, Cristeler, que é aquela manobra em que sobe em cima da barriga da mulher, ou até mesmo uma cesariana sem indicação, quando não se fala de verdade quais são os riscos, os benefícios do procedimento, e submete-se a mulher a um procedimento em que ela não sabe o que é de fato, isso também configura como uma violência obstétrica. Hoje, qual é o cenário que a gente vive em Mato Grosso, Laura? Na sua experiência, acompanhando cada vez mais mulheres, estudando a respeito disso, inserida nesse universo, né? O que a gente tem visto acontecer aqui no nosso estado? Sim. Então aqui a vivência do parto em Mato Grosso, ela reflete muito a vivência do país todo, né? Então nós somos o país que tem mais cesariana, né? O segundo país que tem mais cesariana no mundo. Então a gente tem em torno ali, segundo os dados do SINASC, né, do ano passado, 60% de cesariana. Então em Mato Grosso essa taxa acompanha a média nacional e isso reflete também como as mulheres estão sendo tratadas e vivendo esse processo de gestação. Os estudos, eles são um pouco, a gente não tem tanta certeza. Por quê? Porque poucas mulheres denunciam, né, e pouca gente sabe o que é de fato isso. Mas a gente tem um estudo qualitativo, né, que foi um estudo feito em 2014, o maior estudo qualitativo sobre parto no Brasil, que chama Nascer no Brasil, e nele fala que 1 a cada 4 mulheres em trabalho de parto sofre violência obstétrica, então 25%. Eu creio, né, que isso tende a se repetir, assim como o cenário da cesariana aqui no nosso estado, né, e tudo isso eu vejo assim, Michele, que a base de tudo isso é a falta de conhecimento e informação que essas mulheres têm acerca do parto e nascimento. Nós temos num cenário, né, de nascimento cultural, né, um médico como detentor do poder da informação. Então, o que acontece? A gestante pega ali o seu positivo, vai fazer o seu exame de pré-natal, os seus consultas de pré-natal, e tudo que o médico fala para ela simplesmente acata, sem se perguntar se aquilo é bom para ela, se aquilo é bom para a família dela, né? Então, assim, nós vemos mulheres muito passivas nesse processo. Então, dentro de uma perspectiva de humanização do parto, né, desse movimento grande, nós queremos resgatar isso. Mulheres que conhecem, né, reconhecem que o parto é um evento importante para elas, vão atrás de informação e de conhecimento, para que cada uma possa decidir, não, isso é o melhor para mim. Então não tem muito sobre via de parto, mas sim sobre o que a mulher
quer, estuda e realmente sabe, né? Se isso é bom ou é ruim para ela e define isso. Isso está muito atrelado com a violência, né? Como que alguém pode falar que foi violentada ou não se ela nem sabe o que ela quer? Então, muitas violências são simplesmente negligenciadas. Muitas mulheres, eu isso já vi na minha prática, recebem uma violência obstétrica, por exemplo, um procedimento em que não em que elas que violam totalmente o corpo delas, por exemplo, a episiotomia, né, que tem pouca indicação, ou quase nenhuma indicação, o famoso PIC. E aí ela sofre tudo aquilo no final do parto, ela diz para o médico, muito obrigado, doutor, o senhor salvou a minha vida. Sendo que, na verdade, ela sofreu um monte de violência e nem sabe? Então, assim, esse é um cenário muito triste, e eu acredito que a base de tudo isso, tanto no nosso estado, quanto né, de forma bem ampla, Brasil e fora Brasil, as gestantes perceberem essa importância de conhecerem o seu corpo e de estudarem sobre o nascimento dos seus filhos, sabe? É nessa perspectiva, porque assim, eu tô tirando pelo meu exemplo, né? A gente caminhou juntas quando eu estive gestante. A minha escolha foi por um parto domiciliar, porque eu tinha muito medo de passar por uma violência obstétrica, porque até assim, a quem eu vou recorrer depois que essa violência já aconteceu? De que forma eu vou interromper essa violência no momento em que ela está acontecendo? Então eu optei por ter o meu filho em casa com o suporte da Liorá. Esse é um movimento que é crescente. Isso, as mulheres, quando conseguem entender o que é essa violência e de que forma ela acontece, elas fazem esse movimento de tentar, por exemplo, ter os seus filhos em casa? Sim, sim. À medida em que nós vamos estudando sobre esse processo do nascimento, então, por exemplo, uma coisa básica, né? É entender o processo do parto. Então, entender que todo mundo tem dilatação, como funcionam as contrações, e a gente vai se enchendo, sabe? Enchendo de esperança, meu Deus, meu corpo funciona, eu fui feita para isso. E aí nós vamos buscando alternativas. Então, a mulher que tendencialmente vai estudando sobre isso, ela vai querendo ter um parto normal, porque é mais saudável, recuperação melhor, ela consegue viver aquilo plenamente, né? E aí acontecem as barreiras do sistema, como eu acabei de dizer, o sistema ele é pró-cesariana. Você paga um plano de saúde, no momento em que você vai fazer suas consultas, o médico já vai marcar a sua cesárea. Então a mulher ela vai começar os primeiros embates dela ali com o próprio sistema. Então eu sempre falo para as gestantes que eu acompanho o seguinte: saiba bem o que você quer. Quando você sabe bem o que você quer, você vai trilhando um caminho que nem quando a gente faz quando vai casar. Quem fez festa de casamento aqui sabe o que eu tô falando. Nós vamos fazer festa de casamento, a gente tem a ideia do casamento na cabeça e nós vamos procurando fornecedores que entregam aquilo que a gente imagina. Com parto é a mesma coisa. Então nós vamos começando indo nos médicos, fazendo o pré-natal e vendo o que esse médico entrega. Ele faz mais cesárea ou acompanha mais parto normal? E aí a gente até fala para gestantes, começa a perguntar para ele, que é uma gestante que já sabe, com quantas semanas você acompanha, até quantas semanas você me acompanha, quantas horas de trabalho de parto eu posso ficar, quantas horas de bolsa rota, você faz o pique, né? E aí a gestante ela vai começar a perguntar para ver se aquele prestador de cuidado, não necessariamente o médico, né, mas uma enfermeira obstetra, uma doula, qualquer profissional de assistência, se aquilo combina com o que ela almeja para o parto dela, né? E aí sim, uma pequena parcela dessas mulheres vão escolher um local de parto que foge um pouco do sistema que é o parto domiciliar planejado, né? Mas eu gosto sempre de frisar que não é uma coisa assim, por exemplo, o parto no hospital é igual cesárea, é igual violência obstétrica, ou o parto domiciliar é igual um parto tranquilo sem nenhuma emergência. Não é essa relação, né? Mas à medida, sim, que as mulheres vão progredindo nos estudos, elas vão percebendo que de fato elas querem. E aí elas vão acabar tomando decisões de acordo com essa vontade, sabe? Laura, quando a gente traça um paralelo entre violência obstétrica e mortalidade materna, a gente pode dizer que uma caminha junto da outra, elas têm relação? Sim, existe algo na obstetrícia que nós falamos assim, que a obstetrícia moderna, a obstetrícia contemporânea, ela dá o veneno e vende o antídoto. O que quer dizer isso?
Por exemplo, uma mulher que tem um parto fisiológico, que era para ter um parto fisiológico natural, quando ela entra dentro de um sistema, ela recebe um monte de intervenções. Que são essas intervenções? Ocitocina, né? Agora não muito, mas quando o parto normal surgiu dentro do hospital, era assim, muita ocitocina, a mulher ficava em jejum, se limitava nos movimentos, ficava sem acompanhante, né? Tudo isso, por incrível que pareça, ia prejudicando o parto, o funcionamento normal do parto, né? Então, por exemplo, a ocitocina, que é o sorinho, quando se usa muito, progride muito o ritmo das contrações. E toda vez que a gente tem uma contração, a gente tem menos aporte de oxigênio para o bebê. Então, se eu provoco muitas contrações além do normal, eu posso fazer sim com que esse bebê fique sem oxigênio dentro do útero, ou com pouco oxigênio no útero, que nós chamamos de anóxia, né? Hipóxia, anóxia, né? Outra coisa que um sorinho em demasiado causa, depois do parto, ele causa um relaxamento da musculatura uterina, que nós chamamos de hemorragia pós-parto, né? Causada por atonia uterina. Então, tá vendo? É algo que é colocado sem nenhuma indicação, né? Nesse caso que eu tô dizendo, na mulher, e isso pode ter um efeito reverso. Isso pode ter um efeito que, inclusive, pode levar a uma morbidade, que é a mulher não morrer, mas quase morrer, né? Gerar doenças em relação à experiência de parto, ou até levar à morte, justamente porque foram indicadas coisas que não tinham momento, não era o momento apropriado, né? Não é demonizando, né, a questão das intervenções, porque essas intervenções, algumas, têm indicações apropriadas, mas no sistema aconteceu isso. Todo mundo recebe a intervenção e grande parte dessas mulheres tem repercussões que pode sim levar a morbidade e mortalidade materna e neonatal também. Quando a gente pensa no contexto da violência obstétrica, você disse para a gente que não temos um estudo mais parrudo desde 2014, até pela dificuldade das mulheres em reconhecerem e denunciarem essas violências, né? Mas desse estudo de 2014, Laura, a gente tem um perfil da mulher que acaba sendo mais submetida a esse tipo de violência? Ou é geral, assim? Sim. Não, é uma questão geral, né? Eu vejo assim que isso extrapola tanto a questão de convênio particular, né? Mas eu percebo assim que as mulheres que tendem a ir para um plantão que é mais rotativo, ou seja, muitas mulheres parindo, isso favorece mais, que são as mulheres que usam o Sistema Único de Saúde, né? Então, é um plantão mais rotativo, entende? Então, quanto mais rápido for o parto, melhor, e aí tende-se a colocar mais intervenções para o parto ser mais rápido, né? Mas isso é apenas uma opinião, assim, uma visão que eu tenho, né? Isso é algo que que são tipos diferentes de violência, sabe, Michelle? Eu percebo. Existe um tipo de violência que é um pouco mais mascarado. Por exemplo, um hospital em que se tem altas taxas de cesariana, mas que é um hospital mais com uma classe que atende uma população que tem mais dinheiro, por exemplo, é um tipo de violência diferente da violência que é feita, sei lá, no SUS, né? Então, uma se faz uma violência mais física, né? Tipo aquela, olha, não grita porque ano que vem você tá aqui de novo, cala a boca, essas coisas que se fala. E a outra é simplesmente levar as mulheres para repetidas cesarianas sem indicação e sem explicar para ela quais são os riscos de fato que tem aquele procedimento. Então, percebe que são violências de níveis diferentes, mas são todas violências, sabe? Laura, a gente entendeu um pouco do que é essa violência obstétrica, mas a partir de agora, a mulher que se reconheça nesse processo ou que percebe que passou por isso em algum momento da vida, ela pode fazer essa denúncia ainda? E onde é que ela denuncia essa violência? Sim. Então, nós temos duas vias, né, para fazer essa denúncia de violência obstétrica. Nós temos a via do Ministério Público, então a gestante precisa procurar o Ministério Público e abrir um processo, né, quando se abre um processo, se abre contra o profissional, e aí eu quero destacar que a violência obstétrica parece, quando a gente fala assim, que é assim, gestantes contra médicos, e não é isso. Não é que o médico é vilão, não é que o médico é ruim. Nossa, médicos salvam vidas, eles cuidam da gente, né, com todo amor e cuidado, enfim.
Mas a violência obstétrica, ela pode ser cometida por qualquer pessoa, inclusive pelos próprios familiares da gestante, inclusive por equipe de enfermagem, por qualquer pessoa, por doula, por médico, por qualquer pessoa, né? Então, mas vamos pensando aqui, se for um profissional que atendeu a gestante numa unidade de saúde, num hospital. Então, ela vai entrar, né, com o processo no Ministério Público. É claro que isso vai envolver não só o profissional, mas também o hospital, porque o hospital também tem responsabilidade legal sobre aquela assistência, né? Então, essa é uma via. Ou também ela pode fazer uma denúncia ou reclamação na ouvidoria do hospital, né? Então, ali se abre um processo interno, né? É algo mais micro, né? Não é uma coisa, uma judicialização maior, mas ela pode fazer isso também na ouvidoria do hospital, tanto pelo convênio, quanto particular, quanto pelo SUS também, né? E aí se abre um processo contra naquela situação, né, para envolver aquela situação localmente. Mas tem essas duas vias, né? No Ministério Público e também no hospital. Lembrando, né, que toda gestante, ela tem acesso ao seu prontuário, ali tem tudo, né, que é necessário, que vai entrar ali. Se já passou, o prontuário vai ser revisado. Por isso é importante que a gestante, quando ela vai para o trabalho de parto dela no hospital, ela leve seu plano de parto, o plano de parto escrito, né? Ela pode escrever à mão, ou ela pode digitar o plano de parto, imprimir. E quando ela entra em trabalho de parto, ela entra na unidade, passa ali pelo postinho de enfermagem, indo ali para sua sala de parto, ela dá esse prontuário para a enfermeira do plantão e fala: olha, aqui estão os meus desejos sobre o plano de parto. Para que a gestante faça um plano de parto, ela precisa se conhecer. Não dá para pegar da internet, copiar e colar, fazer um monte de checklist, sem saber o que está falando, né? Então, ela precisa se conhecer, ela precisa entender do processo do parto e fazer boas escolhas. Se ela tem um plano de parto, ela tem um grande instrumento que a própria Organização Mundial da Saúde fala que vai protegê-la e ajudar a garantir os seus direitos. Então, essas são as vias. Muito obrigada pelas informações, Laura. Obrigada, Michele. Pessoal, precisamos falar de um assunto sério, que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinha. O programa Ser Família Mulher lançou esse movimento para dar um basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar gritos de dor e sofrimento. O governo de Mato Grosso está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Repetindo, denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso. Não saia daí, o papo volta já. Estamos de volta e as relações familiares impactam diretamente na formação do indivíduo, uma vez que os pais ou os cuidadores diretos servem como referência. E como fica esse desenvolvimento quando a família é disfuncional? É sobre isso que eu falo hoje com a psicóloga Débora Bianchim. Débora, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse debater um pouquinho mais sobre famílias disfuncionais. Eu queria começar essa conversa dizendo assim, o que pode ser considerada uma família disfuncional? Bom, quero agradecer o convite, estou me sentindo lisonjeada em estar aqui hoje. Pergunta difícil, né? Vamos lá, família disfuncional. Quando eu falo de disfuncionalidade, eu estou falando de algum comportamento que foge do que a gente costuma considerar ali saudável. E por mais que pareça ser uma linha tênue, eu consigo identificar quando um comportamento é disfuncional, quando ele tira as funções da pessoa. Quando aquele comportamento afeta de maneira negativa no sujeito. Então, quando eu falo de famílias disfuncionais, eu estou falando de relações que acontecem e os sujeitos geralmente acontece dos dois lados, né? Não só os dois dependem um do outro, na verdade, nessas relações. E
essa disfuncionalidade, ela faz com que os comportamentos saiam ali da linha do que é saudável. É como se as pessoas deixassem de lado o que é delas mesmas para viver algo que é junto, que não consegue ter separação ali entre o que me faz bem e o que não me faz bem. Então a gente pode dizer que essa relação disfuncional ela pode existir entre cônjuges, entre pais e filhos, entre, por exemplo, padrasto e enteado, ou madrasta e enteado. Ela pode permear diversas relações que estão ali dentro da família, é isso? Uhum. Quem vive um cenário de relação disfuncional, isso não é uma regra, mas tende a propagar essa disfuncionalidade nas relações que ela tem na vida dela. Então, eu também estenderia aqui, mesmo que a proposta seja falar de relações disfuncionais de família, geralmente eu vou levar esse formato de relação, por exemplo, para as minhas amizades, que é algo que a gente não costuma imaginar. Então, a disfuncionalidade, ela é do comportamento e não só da relação em si. E Débora, quando a gente pensa nessa disfuncionalidade, ela se apresenta porque um transtorno está ali presente, por exemplo, o narcisismo, a gente vê muito falar sobre mães narcisistas, né? Ou até mesmo dentro dessa relação em que tem violência presente, a violência doméstica. O que acaba originando esse comportamento disfuncional? Ele sempre está pautado em uma disfunção de comportamento mesmo dessa pessoa? Bom, aqui a gente precisa dar uma expandida. Eu tenho sim casos em que o transtorno traz junto com ele a disfuncionalidade de comportamentos. E quando eu falar comportamento aqui, eu tô falando de pensamentos, tô falando de emoções, certo? Porque um vai desencadear o outro. Mas não só o transtorno em si. Quando a gente escuta o termo, né, mães narcisistas, eu fico um pouquinho assustada em como a gente naturalizou usar termos de transtornos ali para classificar qualquer pessoa. Quando, na verdade, nem toda mãe é narcisista, nem toda pessoa é narcisista, nem todo mundo tem um transtorno. A gente precisa, sim, considerar essa possibilidade, mas eu gosto de falar que, para além do transtorno, a gente precisa olhar realmente para os comportamentos que estão acontecendo ali. Eu posso, sim, ter uma mãe que tem um foco exclusivo nela, que se preocupa só com as emoções nela, né? Popularmente a gente escuta que essa é uma mãe com perfil narcisista. É isso que você pensou quando falou em uma mãe narcisista? Porque assim, de tudo que a gente escuta a respeito de mães narcisistas, eles colocam da seguinte forma: essa mãe, ela vai de alguma maneira ter uma relação adoecida com esses filhos, porque é a partir dessa relação adoecida que ela se alimenta. Assim, digamos, né? Sim. Não estou dizendo que toda mãe que se comporte de uma maneira que foge àquilo que a gente espera seja uma mãe narcisista. Mas a gente deve levar em consideração que essas mães também existem, ou não? Sim, né? Com certeza. Quando eu falei sobre a questão de não naturalizar, colocar rótulo de transtorno, não é na ideia de afastar. Sim. A gente consegue abranger bastante. Eu posso falar aqui de mães e pais, certo? Que são muito controladores. Ou mães e pais que são muito liberais, e, totalmente inverso dos controladores. Eu posso falar de mães ou pais que também vêm de relações de dependência emocional com os seus genitores, e isso perpassa. Quando eu comecei falando, eu falei que quando a gente vive um formato de relação de codependência emocional, eu costumo levar isso para outros formatos de relação, para além daquela ali que eu estou vivendo. Então, o pai e a mãe também pode trazer isso de uma vivência anterior. E aí, onde a gente começa a ver esses indícios ali de que tem uma disfuncionalidade? É na infância. E na infância, a gente começa a ter contato com o mundo, né? Os nossos familiares são o nosso contato ali direto. E essas relações, esse meio que a gente vive, essa cultura que a gente vive, ela vai fazendo com que a gente construa o que se chama de crenças centrais, crenças nucleares. É aqui que vai estar a disfuncionalidade que vai perdurar no curso da nossa vida,
até a gente conseguir olhar para isso e falar assim, peraí, tem alguma coisa aqui que está acontecendo diferente do que costuma ser normal, né? A dificuldade nesse caso, nem sempre a pessoa tem consciência que ela está vivendo uma relação familiar disfuncional. Não é algo tão claro. Por quê? Porque eu vivo esse formato de amor, de relação, desde que eu sou criança. É por isso, Débora, que a gente costuma ouvir profissionais dizerem o seguinte: quando se busca ajuda para uma criança, o problema não está na criança, mas sim nos pais? É o que a gente costuma ver aí. De novo, é claro que eu não posso generalizar como Sim, uma regra, claro. né? Mas, de modo geral, é isso. Da onde aquela criança experienciou aquela emoção, aquele sentimento, de onde ela tirou aquela maneira de se comportar? Hoje, a gente está vivendo um cenário um pouquinho mais abrangente, porque as crianças costumam ter acesso à tecnologia, às telas, sem controle, muito cedo. Então, a gente tem muitos pais e mães que falam assim, ok, o que está acontecendo aqui? Eu não ensino isso para o meu filho. Isso aqui não é de dentro da minha casa. Mas tem que ter uma origem. Ele está tendo contato com algum contexto que faça ele reproduzir aquilo ali na vida dele. Aí o que eu preciso pensar? Isso aqui é externo ou isso aqui de fato é interno? Mas, como eu falei, as pessoas que vivem uma relação disfuncional nem sempre percebem que estão vivendo uma relação disfuncional. Então, pode ser que o pai e a mãe eles reproduzam esses comportamentos, mas eles não se veem reproduzindo esses comportamentos. E aí eles veem isso no filho deles. E aí chega aquela, né? A criança vem para o consultório, e aí quando você começa a atender essa criança, você costuma perceber ali que você precisa fazer um direcionamento mais assertivo e um encaminhamento também dessa mãe e desse pai. Agora, qual que é o prejuízo desse crescimento em uma família disfuncional? Porque você disse pra gente, né? O que está disfuncional aqui, ele vai permear outros tipos de relações e a perspectiva é que essa criança, criada sob esses moldes, reproduza esse formato. Isso vai para além das relações amorosas, de amizade. Isso também pode influenciar, por exemplo, a colocação dessa pessoa no mercado de trabalho? Sim. Quando eu falo de uma relação disfuncional, eu tenho vários fatores que podem me gerar ali um sinal de alerta para eu poder prestar atenção. Então, essa criança, ela geralmente não vai conseguir ter autonomia de si própria. Autonomia das escolhas, das decisões, das emoções. Então, quando ela se torna adulta, ela também continua sem conseguir ter autonomia e entender quais são as necessidades próprias dela. Porque quando eu falo de autonomia, é o saber o que me faz bem, o que faz sentido para mim, o que é meu. Quando eu vivo uma relação disfuncional, geralmente eu me anulo. Porque eu vou viver para quem? Para agradar o outro. Eu vou me focar na relação como aquilo que eu tinha comentado, né? Um único interesse, uma única emoção, o adoecimento acontece ali e você não consegue saber o que mais é seu e o que é do outro. Por isso é disfuncional. Perde a função ali de relação. Então a pessoa, ela pode ter a segurança, ela pode não se sentir segura, né? Então a gente tem que trabalhar ali a autonomia, a segurança, a autoconfiança, para ressignificar algo que no curso da vida foi criado ali, foi estabelecido crenças que a gente precisa romper para além delas. É como se aquele pensamento, ele é distorcido, então ele tem um viés negativo, e eu preciso transformar isso, para essa pessoa conseguir entender o que vai fazer bem para ela.
Débora, ok, te perguntei ali, né, como que isso afeta nos cenários atuais. Eu vou ter um adulto que não consegue entender o que ele quer. Ele não sabe onde ele se sente bem, ou ele pode até saber, mas dependendo da crença que foi estabelecida ali na infância, ele não consegue romper com essa crença. Tá sempre se limitando. Se limita. Então, por exemplo, foi criado por uma mãe que falava o tempo inteiro assim: quando você crescer você vai me abandonar, eu sei disso. Mas tudo que eu faço é para você. Tudo que eu faço é para o seu bem. Mas eu sei que você vai me abandonar. E aí você cresce e você consegue encontrar um bom trabalho, você consegue se relacionar com alguém, mas tem insegurança nessa relação, tem um sentimento de abandono. Mas se minha mãe me dizia que eu ia abandoná-la, mesmo ela me dando tudo, e eu vivia naquilo ali até quando estava me incomodando, eu vou ter que me manter aqui, porque senão eu não vou ser amado. Eu sabia que a minha mãe não ia me amar se eu abandonasse ela. E aí eu tô falando aqui que a pessoa tem um bom trabalho, tudo bem. Ela desempenha tão bem a função dela que ela é promovida. Ou ela vê aí novas oportunidades surgindo, mas para isso ela precisa, por exemplo, se mudar de cidade. Não vai. Ela cresceu ouvindo que aquele abandono seria uma prova, uma constatação de que ela não ama aquela mãe que fazia tudo para ela. Então, como essa pessoa escolhe essa oportunidade de trabalho sem sofrer? Não é possível se não olhar para isso, né? E tentar trabalhar essa questão com uma ajuda profissional. Isso. E Débora, quais são os momentos? Você trouxe um exemplo que eu acho que acaba virando uma dor e a pessoa pode provavelmente buscar uma ajuda para entender o que está acontecendo. Mas queria que a gente dissesse assim, em quais momentos é que essa chave vira que eu entendo que eu preciso olhar para mim, para aquilo que me limita, até chegar no entendimento de que aquele modelo vivido era um modelo disfuncional e que ele precisa ser ressignificado? Essa é uma resposta que eu vou ter que dizer assim, eu não vou agradar na resposta. Nem sempre essa chave vai virar. É aqui que a gente estava falando da subjetividade do ser. Cada pessoa tem uma chavinha diferente. E eu preciso avaliar o que nesse sentido? A força, a intensidade dessa crença que foi estabelecida lá na infância. Porque eu posso ter vários cenários aqui, né? Eu posso ter uma mãe, por exemplo, que é solo, uma mãe que perdeu o marido, que era o pai, e aí uma crença que era desse tamaninho, né? Ela fica mais enrijecida e o filho acaba tomando para si a responsabilidade de cumprir com um papel que na teoria e na prática também não lhe cabe, porque é um filho, né? E eu não digo que a gente não precisa pensar que a gente precisa zelar pelos nossos pais e mães, mas saber que existe uma maneira saudável disso ser feito. Então eu preciso considerar aqui que cada um tem seu tempo, seu momento, e o que a gente percebe. Algumas pessoas realmente elas não estão preparadas e elas vão até o final ali da vida delas sem conseguir visualizar isso, né? No fundo, existe um momento de desconforto que talvez a gente até identifique que é um desconforto que a gente precisa virar uma chave. Mas qual é o preço? Quanto vai me custar viver esse desconforto? A mudança, ela me cobra a vivência de um desconforto. E romper com isso não vai ser agradável. Então a gente vê muito em consultório pessoas que elas vão numa crise ali de não estar mais dando conta. Existem alguns pacientes que chegam num estágio de desesperança, né? De não acreditar mais que vão conseguir sair daquilo. E por meses a pessoa continua vivendo aquilo e não consegue administrar, não consegue romper, porque realmente é uma mudança que requer ali essa barreira de, ok, eu vou viver esse incômodo aqui. Eu não estou conseguindo
ver diferença na minha vida, eu não tô conseguindo progredir na minha vida, na minha carreira, nos meus relacionamentos? Por que eu tô terminando o meu 5º casamento? Por que eu não paro em nenhum trabalho? Ou ainda, por que eu responsabilizo tanto uma mãe e um pai, quando na verdade as escolhas são minhas? Então, são muitos vieses que a gente precisa trabalhar nesse sentido. E é possível, é totalmente possível. Mas é aquilo. Às vezes as pessoas não necessariamente buscam uma ajuda porque elas estão preparadas para romper com essas crenças, para ressignificar, no caso. Mas é porque o incômodo está muito grande mesmo. É na dor que se procura esse auxílio. Costuma ser. Costuma ser. Porque eu tô falando de algo disfuncional. Quando eu visualizo que o que eu vivi até então, porque é como... E aí o que eu quero trazer aqui? Quanto mais idade eu tenho, mais eu preciso olhar para trás e pensar assim: por quanto tempo eu vivi, me mantive, acreditando que isso aqui era a forma mais adequada e saudável de amar. Porque você vai mexer em toda uma estrutura, né? Sim. Então, quanto mais tempo passa, mais difícil é de fazer isso. Seria essa a lógica? Isso. Muito obrigada pelas informações, Débora. Imagina, Michele, obrigada. Atenção, tem novidade. Saiu o ranking do IDEB do ensino médio. E sabe o que ele mostrou? A educação pública de Mato Grosso é uma das melhores do Brasil. Isso mesmo. Lá em 2019, a educação pública de Mato Grosso estava entre as piores, em 22º lugar. Mas agora, em 2024, saltamos 14 posições e alcançamos o 8º lugar. Isso é resultado do trabalho do governo de Mato Grosso, que construiu e reformou escolas, oferece material didático de qualidade e investe em tecnologia no ambiente escolar. E pela primeira vez na história, os profissionais da educação estadual podem receber 14º e 15º salário. Tudo isso também é fruto do empenho de todos os profissionais da educação, dos alunos e dos pais. O governo do estado agradece a dedicação de todos. Pode acreditar no ensino público de Mato Grosso. Governo de Mato Grosso. O papo faz um breve intervalo, mas volta já já. Não saia daí. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever sempre que quiser. Para isso, eu te faço um convite. Venha fazer parte do nosso canal. Você ainda não está inscrito ou inscrita no YouTube? Então fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. Transformar momentos íntimos e emocionantes em obras de arte que eternizam o dia do casamento dos clientes é a missão da artista Amanda Homem. Com um estilo único, ela oferece aos casais a oportunidade de reviver momentos preciosos através de quadros que se tornam peças de memória e celebração, fazendo da sua arte também uma fonte de renda. Amanda Homem sempre trabalhou com diferentes formas de arte, mas nunca imaginou que um dia se dedicaria a criar obras inspiradoras de casamentos. Hoje, transformar momentos íntimos e emocionantes em arte é a sua missão. Eu sou artista visual, né? Eu atuo em diversas áreas, então a minha formação é em pintura e eu venho trabalhando em frentes diferentes desde 2016. E no meio disso a pintura surgiu como uma forma de ensinar outras pessoas também, né? E aí desde o ano passado eu ministro aulas de pintura e uma das minhas alunas estava organizando o casamento dela e veio falar comigo: eu não faria esse trabalho de pintura em casamento. Eu nunca tinha pensado nisso, já tinha visto no Instagram, mas eu nunca tinha pensado nisso como um serviço, né? E aí fui fazer essa minha primeira pintura no casamento dela, gostei muito. E a partir disso surgiram outros trabalhos e tem surgido mais demanda, né, a partir dessa primeira experiência. Mas foi bem espontâneo, assim. Eu nunca tinha me imaginado pintando em casamentos. Além de celebrar essas histórias de amor, sua arte também permite que os casais revivem seus momentos mais especiais. No meu último casamento, o cliente queria que incluísse na cena
os filhos deles, né? Entregando as alianças, no momento das alianças. Então ele me pediu desde o início isso. E aí no dia do evento eu escolho um local que eu consiga enxergar o altar da cerimônia. Eu tiro uma fotografia, porque geralmente esses casamentos são feitos num horário em que muda muito o sol, né? Então das 4h30 às 6 horas, que é mais ou menos o período de cerimônia que tem acontecido, o sol já mudou demais. Então eu registro com uma fotografia e vou me baseando através dela. Aí quando chega o momento das alianças, por exemplo, ou o momento do beijo, aí eu tiro uma foto novamente para ter uma referência, porque passa muito rápido, né? Todo mundo tá passando ali no altar rapidão, então eu preciso registrar também ligeira para conseguir reproduzir depois. Tudo começou quando uma de suas alunas, após ver algo semelhante na internet, pediu que Amanda experimentasse criar uma peça exclusiva para o seu casamento. Mesmo sem experiência nesse tipo de arte, Amanda aceitou o desafio, que se revelou uma oportunidade única para expandir sua atuação e explorar novos caminhos. Conheci a Amanda já faz mais de anos, 1 ano e meio, que ela me dá aula de pintura. E eu comecei a planejar meu casamento e eu sempre gostei muito de assistir aqueles vídeos que pintam os quadros e aí mostra para os noivos. Acho que sempre foi muito bonito ver esse tipo de vídeo. E aí eu tive essa ideia de fazer, acho que pouco tempo antes do meu casamento, acho que 1 mês, 2 meses, aí eu conversei com ela, falei, olha, não tem ninguém aqui em Cuiabá que faça, e eu acho que seria muito legal ter isso no meu casamento e também bom para você poder expandir mais o seu trabalho, o seu negócio, então... E aí ela pintou durante a cerimônia, que a gente fez a cerimônia ao ar livre, e foi muito bonito, assim, as pessoas chegavam lá, ficavam super curiosas para ver o que ela estava fazendo. Então acho que foi também um modo bem interativo do casamento, teve essa pegada de interação com os convidados. Quando eu tava assim, quando eu dei aquela respirada, aí a Amanda veio, tá pronto o seu quadro. Aí eu cheguei e aí foi um choque muito gostoso, muito legal de ver a gente, esse momento assim, que é único, que eu acho que a gente vai lembrar pro resto das nossas vidas e ter isso refletido numa tela de pintura. Em busca de devolver a Cuiabá o título de Cidade Verde, a parceria entre Governo do Estado e Tribunal de Justiça de Mato Grosso realiza o plantio de árvores nativas. Além de mudar a cara da cidade, as árvores também desempenham um papel fundamental no processo de alívio térmico. Com o objetivo de promover a educação ambiental e a recuperação de áreas degradadas, o Programa Verde Novo do Poder Judiciário de Mato Grosso realizou o plantio de 400 mudas. O Verde Novo é um programa do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que tem por finalidade a arborização urbana. É importante a gente deliberar um pouquinho sobre isso porque o que ocorre? Geralmente essas ações são próprias do Poder Municipal, do Poder Executivo. Mas o Judiciário, nesse momento, está implementando aquilo que diz respeito à política ESG, né? A parte social, a parte ambiental. Desde sua criação, em 2017, o projeto já distribuiu mais de 200 mil mudas à população. Hoje nós estamos fazendo aqui um plantio de 400 mudas nas 4 alças de acesso do viaduto da rodoviária. É a segunda vez que a gente retorna aqui nesse local. As mudas maiores que estão aqui, elas já foram plantadas em fevereiro de 2020. Então aqui a gente tem 2 oportunidades. A primeira de ver o que a gente já fez e a segunda de adensar um pouco mais essa arborização. O projeto vai além de contribuir com a arborização, mas também busca trazer o frescor proporcionado pelas áreas verdes, essencial para uma cidade de clima quente como Cuiabá. Cuiabá é quente, é seco e a única tecnologia que a gente conhece capaz de mudar esse cenário se chama árvore. Então se tem algo que a gente precisa ter em Cuiabá, nas rotatórias, nas alças de acesso, nos canteiros centrais e nas nossas calçadas principalmente, são árvores. Nós ainda temos os quintais cuiabanos arborizados. Quando a gente olha Cuiabá por cima, a gente ainda vê um verde expressivo, mas ninguém sai de casa para ir na padaria a pé porque está quente. E não faz isso porque a gente não tem árvores nas calçadas. Então o que a gente precisa hoje é dessa cobertura arbórea. Hoje, se você vai esperar um ônibus num ponto de ônibus que não tem uma cobertura, as pessoas estão escondidas atrás da sombra do poste.
fazem fila atrás da sombra do poste. Então a gente está falando de qualidade de vida. E uma árvore que tem uma cobertura arbórea rala, ela pode segurar ainda assim 70% da radiação solar. Uma árvore com copas densas, mais de 90%. Então a gente está falando do melhor protetor solar que a gente pode ter. Então quando a gente fala, eu quero uma cidade mais fresca, quem traz frescor para a cidade são as árvores. Eu preciso de um ar que seja mais úmido, quem traz umidade para o ar são as árvores. Eu preciso de menos sol, menos insolação, eu quero andar num corredor que eu me sinta protegido dos raios ultravioletas, são as árvores. Não tem tecnologia melhor no mundo hoje, mais atual do que a arborização. E é o que a gente precisa hoje, é isso que a gente tenta entregar para a cidade, é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas que é necessário e é o legado que a gente pretende deixar, uma cidade mais verde, mais confortável. Hoje o Papo Poesia é protagonizado pela imortal Cristina Campos, ela que ocupa a cadeira 16 na Academia Mato Grossense de Letras. Onde antes era mata ciliar, plantam eucaliptos, monstros chupa-águas. Vinde e vede, aos pingos a fonte verte sua mágoa, e em breve não saciará nenhuma sede. Ressente-se a vida resseca. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode mandar sugestão de assuntos que gostaria de ver aqui no Papo com Ela. Você pode fazer contato através das nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na sua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem a gente está de volta e eu quero muito poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!